Há uma distância quase invisível entre aquilo que você afirma acreditar e aquilo que o seu corpo realmente sustenta como verdade. Essa distância cria fricção, cansaço, confusão interna. Muitos adultos entre 35 e 70 anos carregam décadas de condicionamentos emocionais que moldaram suas respostas mais profundas. E esses condicionamentos não desaparecem apenas porque você decidiu pensar diferente. Eles vivem no corpo, na respiração, no ritmo cardíaco, nos pequenos gestos que você repete sem notar. É por isso que mesmo quando você expressa confiança verbalmente, algo dentro de você permanece em alerta, como se estivesse sempre esperando o pior. A vibração inabalável não se desfaz porque você não acredita de verdade, mas porque o corpo foi treinado, ao longo de uma vida, a antecipar ameaças. A mente pede calma, mas a biologia se contrai. A mente pede fé, mas a amígdala, que reage antes mesmo da consciência, acende sinais vermelhos que você sente como aperto no peito, tensão nos ombros, urgência de controlar tudo ao redor. Essa resposta automática molda o campo eletromagnético do coração, que é o centro emocional mais sensível que você possui. Mesmo sem dizer nenhuma palavra, seu corpo emite vibração. E essa vibração revela seus programas, não suas intenções. É por isso que muitas pessoas se frustram ao tentar sustentar uma vibração elevada em momentos difíceis. Não porque falhem, mas porque ainda vivem sob a química emocional de experiências passadas. A insegurança aprendida se transforma em hiperalerta. A perda não resolvida vira vigilância constante. O medo antigo se torna a lente que filtra cada novo acontecimento. E quando esses estados se repetem, eles criam um campo energético que responde mais às memórias do que ao presente. O corpo, tentando protegê-lo, acaba sabotando o estado vibracional que você deseja alcançar. Bruce Lipton explica com clareza que a vibração não acompanha o que você diz, mas o que você está programado para sentir. Isso significa que, quando você afirma ter fé, mas sente uma contração física profunda, é o corpo e não a mente que determina o campo que você está emitindo. E não há culpa nisso. Há apenas história. História biológica, história emocional. História que foi escrita antes mesmo de você ter consciência de que podia escolher. Esse bloqueio vibracional inicial, tão comum e tão pouco compreendido, não é sinal de fraqueza espiritual. Ele é apenas o ponto de partida real. O ponto onde você começa a perceber que sua vibração não é moldada pelas palavras que você pronuncia, mas pelas memórias que você carrega. E quando essa percepção chega, algo dentro de você finalmente entende que não é incapacidade, não é falha, não é falta de fé, é apenas coerência quebrada. E a partir do momento em que você vê essa incoerência, começa a se abrir o caminho para a verdadeira estabilidade interna, aquela que não depende das circunstâncias, mas do alinhamento profundo entre mente, emoção e corpo. Há algo profundamente revelador em perceber que a instabilidade vibracional não vem da falta de fé, nem da ausência de esperança, mas da fragilidade das crenças que sustentam o seu estado interno. Bruce Lipton mostra que crenças não são ideias abstratas, são estruturas vivas que alteram a biologia. Elas modulam hormônios, ajustam respostas químicas, moldam percepções. Quando uma crença é firme, o corpo responde com estabilidade. Quando uma crença é frágil, o corpo responde com oscilação. E essa oscilação se transforma em um campo emocional quebradiço, incapaz de manter a coerência necessária para atrair experiências consistentes. A maioria das pessoas acredita que tem crenças fortes porque deseja muito algo, mas existe uma diferença imensa entre crença consciente e crença programada. A crença consciente deseja, a crença programada determina. A primeira tenta direcionar o futuro. A segunda molda a forma como você interpreta cada instante do presente. É por isso que tantas pessoas vivem em um ciclo de avanços e retrocessos. Elas acreditam com a mente, mas seu corpo ainda carrega crenças contraditórias que foram instaladas em momentos de dor, escassez, rejeição ou medo. Essas crenças profundas enviam sinais que o coração traduz em vibração, e essa vibração confusa atrai situações que confirmam expectativas conflitantes. O campo do coração é sensível a cada nuance emocional. Quando você sente esperança por alguns minutos, mas logo em seguida sente medo,
dúvida ou antecipação negativa, o campo entra em descompasso. Ele emite uma assinatura fragmentada, como uma música que alterna entre harmonias e ruídos, sem encontrar estabilidade. Isso não significa que você não é capaz de acreditar. Significa apenas que sua crença ainda não encontrou um ritmo interno que o corpo reconheça como seguro. A vibração se torna um movimento oscilante, porque a biologia está respondendo a dois comandos diferentes: o desejo de avançar e o medo de se ferir novamente. Há uma distorção muito comum nesse processo. Acreditar não é repetir pensamentos. Pensamento é superfície, vibração é profundidade. O pensamento muda facilmente, a química interna não. Enquanto o corpo alternar entre otimismo e apreensão, entre confiança e urgência, entre entrega e tensão, o campo emocional continuará fragmentado. Esse padrão cria o que muitos descrevem como esperança intercalada com medo. Aquele estado em que você se sente animado por alguns momentos, mas algo dentro de você se retrai logo em seguida, como se estivesse preparado para perder antes mesmo de tentar ganhar. Esse sinal oculto não significa incapacidade. Ele significa que sua biologia está pedindo consistência, está pedindo uma crença que possa descansar, em vez de apenas ser pensada. Uma crença que possa ser sentida como familiar e não como esforço, porque crenças instáveis criam campos instáveis, e campos instáveis atraem realidades inconsistentes. Quando você entende essa dinâmica, percebe que a vibração que tanto busca não nasce da força do pensamento, mas da estabilidade emocional que o corpo aprende a sustentar. É nessa estabilidade que a sua realidade começa a mudar de verdade. Há um ponto em que insistir em acreditar se torna, paradoxalmente, a prova de que você ainda não acredita. Quanto mais você tenta se convencer, mais reforça a sensação de que existe uma distância entre quem você é e o estado que deseja alcançar. Essa distância cria tensão, cria esforço, cria um vazio entre intenção e sensação. E é justamente esse esforço que desestabiliza a vibração, porque aquilo que é verdadeiro para o corpo não precisa ser defendido, repetido ou afirmado com força. Ele simplesmente existe como um estado familiar, silencioso, natural. A vibração inabalável nasce dessa familiaridade e não da pressão que você aplica sobre si mesmo. É aqui que tudo se torna contraintuitivo. A força vibracional não surge da tentativa de acreditar mais, mas da experiência emocional, que torna a crença reconhecível. O cérebro não assume algo como real apenas porque você deseja. Ele assume como real aquilo que já foi sentido repetidas vezes. Quando um estado emocional se torna familiar, ele se torna seguro. E quando se torna seguro, o corpo o sustenta sem esforço. A vibração se estabiliza porque há coerência entre desejo e sensação. Há sintonia entre intenção e biologia. Essa compreensão se torna ainda mais clara quando observamos a maneira como o cérebro funciona. Ele não reage ao que você pensa, mas ao que você experimenta. E experiências não são criadas apenas no mundo externo. Elas podem ser criadas internamente, através de pequenos estados que ensinam ao corpo que a nova vibração não representa ameaça. A mente pode tentar convencer, mas o corpo só acredita quando sente. Por isso, tantas pessoas permanecem presas à dúvida, porque tentam construir crenças na mente, sem construir sensações correspondentes no corpo. Um ponto revelador é perceber que grandes transformações raramente acontecem por discursos motivacionais ou momentos extraordinários. Elas acontecem por pequenas vitórias repetidas, por experiências internas que vão suavizando a resposta automática do corpo, mostrando que o estado desejado é possível e, mais tarde, familiar. Quando esse reconhecimento interno aparece, mesmo que em proporções mínimas, o corpo começa a relaxar. E quando o corpo relaxa, a vibração se estabiliza, não porque você insistiu, mas porque finalmente deixou de lutar para acreditar. O que sustenta uma vibração não é força, é reconhecimento. Não é repetição mental, é intimidade emocional com o estado desejado. Quando você percebe isso, a tentativa excessiva de acreditar perde o sentido. Ela cede espaço para um processo mais suave, mais maduro, mais humano, o processo de permitir que o corpo se acostume com uma nova forma de existir. É assim que a vibração se torna inabalável. Não quando você grita por dentro o que quer sentir, mas quando, aos poucos, se torna alguém capaz de sustentar esse estado sem precisar provar nada a si mesmo.
Há um momento em que você começa a perceber que sua vibração não depende do que acontece ao redor, mas do modo como o seu corpo reage ao que acontece. A estabilidade emocional não nasce de força, nem de rigidez, nem de disciplina mental absoluta. Ela nasce da capacidade de reconhecer o ponto onde tudo começa, o gatilho interno que altera sua química, sua respiração, seu ritmo, sua percepção. Não é o evento externo que desestabiliza, é a memória emocional que ele desperta. E essa compreensão abre caminho para um método que não exige perfeição, apenas presença. Presença suficiente para que você possa ensinar ao corpo uma nova forma de existir. A primeira etapa é reconhecer o gatilho. A maioria das pessoas acredita que reage ao que vê, ao que ouve, ao que acontece, mas na verdade, reage ao que lembra, reage à memória emocional escondida por trás do evento. O corpo não distingue presente e passado, ele apenas reproduz sensações conhecidas. Quando algo te assusta, o medo não vem do agora, mas de tudo o que já feriu antes. E quando você percebe isso, o peso se dissolve um pouco. Não há algo errado acontecendo, há apenas história sendo ativado. A vibração se torna instável porque a biologia responde antes que a consciência chegue. A segunda etapa é recondicionar a resposta. Não se trata de negar o que sente, nem de forçar um estado positivo. É apenas substituir o primeiro impulso automático por uma ação curta, que comunica segurança ao corpo. O corpo aprende por sinais, não por argumentos. Quando ele se contrai, você oferece suavidade. Quando acelera, você oferece pausa. Quando o medo surge, você oferece presença. Esses microgestos, quase imperceptíveis, começam a reprogramar o sistema nervoso, desacelerando a amígdala e abrindo espaço para que o córtex pré-frontal volte a assumir o comando. O corpo precisa primeiro sentir para depois acreditar. A terceira etapa é repetir microestados de coerência. 60 a 90 segundos de respiração lenta são suficientes para reorganizar o campo eletromagnético do coração e alinhar sua comunicação com o cérebro. Essa pequena janela altera o funcionamento do sistema nervoso autonômico e cria uma assinatura emocional diferente da habitual. Bruce Lipton lembra que padrões subconscientes são reescritos quando a experiência emocional é repetida de forma consistente. E é isso que essa prática oferece: repetição, repetição suave, contínua, estável, capaz de ensinar ao corpo que estados elevados podem ser seguros e familiares. A coerência cardíaca, amplamente estudada e citada por Lipton, mostra que o corpo tem a capacidade de reorganizar padrões emocionais antigos quando começa a operar em ritmos mais harmonizados. A vibração se estabiliza não por esforço, mas por condicionamento. O corpo aprende a permanecer em um estado interno que antes parecia inatingível. Ele aprende a não colapsar diante da ameaça, aprende a não viver em antecipação do pior, aprende a sustentar uma confiança tranquila, ainda que o mundo ao redor esteja em movimento. Quando isso acontece, a crença deixa de ser uma ideia e se torna biologia, deixa de ser um pensamento e se torna campo, deixa de ser intenção e se torna vibração. E, nesse exato ponto, a vida passa a responder a você de uma maneira que antes parecia reservada apenas a pessoas excepcionais. Não é exceção, é coerência, é condicionamento. É a vibração que nasce quando corpo e consciência finalmente falam a mesma linguagem. Há algo profundamente libertador em entender que a vibração inabalável não nasce de esforço, de resistência ou de frases repetidas com força, mas do encontro silencioso entre aquilo que você acredita e aquilo que a sua biologia sustenta. Bruce Lipton nos lembra que o campo que você emite é sempre o reflexo mais honesto do que acontece dentro de você. Quando crença e corpo deixam de se contradizer, quando intenção e sensação passam a caminhar na mesma direção, a vibração finalmente encontra estabilidade. Não uma estabilidade rígida, mas uma firmeza suave, quase orgânica, que nasce do alinhamento interno. Esse entendimento conversa profundamente com a visão de Neville Goddard. Para ele, não é o desejo que molda a realidade, mas o estado assumido, o estado que o corpo reconhece como verdadeiro. A vibração não se solidifica porque você imagina intensamente.
e sim porque você incorpora o sentimento do que ainda não chegou. É a familiaridade emocional que molda o caminho, é a sensação que se instala antes da prova, é o corpo em descanso diante daquilo que a mente ainda não pode explicar. A realidade responde a esse estado silencioso porque ele não depende de confirmação externa para existir. No fundo, acreditar não é um ato mental, é um corpo que aprendeu a descansar na possibilidade. É um coração que encontrou um ritmo próprio, independente das circunstâncias. É uma consciência que deixou de se fragmentar entre medo e esperança e passou a sustentar uma vibração contínua, mesmo quando o mundo tenta interrompê-lo. É por isso que a vida responde ao estado que você mantém na ausência de evidências, porque esse estado revela quem você realmente é e não apenas aquilo que você deseja ser. E essa compreensão nos leva a uma prática que não tem pressa nem imposição: cultivar diariamente pequenas experiências internas que reforcem o estado desejado até que ele se torne familiar o suficiente para o corpo reconhecê-lo como verdade. Não é intensidade, é constância. Assim como a rocha se molda pela repetição da água, a realidade se molda pela repetição do estado interno. Não pela força, mas pela permanência. Não pela urgência, mas pela continuidade. No fim, vibração inabalável é quando você deixa de procurar sinais e se torna o próprio sinal. É quando a estabilidade nasce de dentro e não depende mais do que acontece lá fora. É quando o campo que você emite se torna tão coerente que o universo não tem outra escolha a não ser responder na mesma frequência. É nesse ponto que a vida muda, e é nesse ponto que você percebe que a vibração que sustenta o seu caminho sempre esteve esperando pelo momento em que você pudesse finalmente habitá-la.